Fala para a gente primeiro como é que foi esse processo de amadurecimento para chegar ao primeiro romance. Você já premiadíssimo, com vários livros de contos publicados, premiado também em literatura infanto-juvenil. Como foi para fazer esse primeiro romance? Legal. Bom, primeiro de tudo, eu queria te agradecer, Paulo, estar aqui junto, aqui, dividindo a mesa, partilhando esse instante aqui juntos, e o público que veio aqui nos encontrar, porque, de fato, é um encontro, né? Uma cidade desse tamanho, é difícil a gente conseguir reunir pessoas. E, de qualquer forma, então, eu agradeço desde já a presença de vocês, porque se estão aqui é porque tem algum afeto entre nós e vale a pena a gente estar aqui. É também sempre um prazer falar de literatura, não unicamente da minha obra, mas, enfim, do universo literário em si, da ficção. E não sempre um papo, porque a gente já veio outras vezes, já conversamos sobre outros livros, e acho que é sempre um espaço para a possibilidade do encontro de almas, encontro de famílias literárias, é muito comum isso acontecer, pessoas que gostam de ler um tipo de literatura e por isso que, né, se aproximam de determinados autores, se sentem mais contemplados, né, na sua dimensão humana. E aí é o seguinte, em relação à tua pergunta, né, específica, tal, Com 7 aos 40 é um romance, né, vamos dizer que é um romance que não é tão convencional dentro do cânone do romance, que é, em geral, uma história com um encadeamento de fatos, que pode ter uma ida e volta, tal, mas ele tem uma certa configuração, e porque esse é um romance que se trata de duas histórias, na verdade, que vão confluindo para uma só, que é a história de um mesmo personagem vivendo a sua infância, daí que é o período vamos dizer, de leitura de mundo, né, leitura da palavra. Ele começa a aprender a ver as coisas, começa a descobrir as coisas que estão ao seu redor e estão mais distantes, os seus próximos, né, a alteridade, o núcleo familiar, as famílias, os vizinhos. E isso se dá numa cidade pequena, no interior paulista especificamente, mas pode ser qualquer interior, uma vez que é uma cidade ainda que tem, vamos dizer, um aspecto de Brasil rural, mais ou menos dos anos 70. E depois esse personagem vivendo um outro instante, que seria um instante vamos dizer, um certo desencanto com as coisas, mais ou menos na tal idade da razão, aos 40, né? Já vivendo numa cidade bem maior, muito tempo depois, né? Obviamente já com seus 40 anos, ou seja, todo um percurso já vivido, e, portanto, não é mais só o espaço da leitura do mundo, mas sim também da sua própria escritura. Uma vez que, aos 7 anos, digamos que o seu texto, né? Aí eu vejo cada pessoa como um texto que se apresenta ao mundo e está em permanente mutação, embora também mantenha suas raízes, algumas partes fixas. Esse personagem, com 7 anos, óbvio que a leitura é o seu momento e não a escritura. Ele tem pouco tempo de escritura. Ele, como texto, é um texto pequeno. Mas, aos 40, você já tem um espaço percorrido, você já tem um texto para ser folheado. E que seja mais longevo, ou que pare por ali, mas, enfim, você já tem uma escritura de mundo também. Você já se escreveu. E eu queria posicionar esse personagem no tempo contemporâneo, esse homem mais, né, pós-moderno, fragmentado. E aí o que acontece com a história? Você tem um capítulo, que é esse personagem aos 7, e depois você passa para um capítulo com ele aos 40. Depois também volta outro aos 7. Ou seja, então é embaralhado, de certa maneira, a lógica, né, esses encontros, de tal sorte que os primeiros capítulos relacionados aos 7, eles são sempre episódicos, porque você vê a infância como eventos, como fatos que se sucederam. E a segunda parte dos 40 é um contínuo, porque é o presente dele que contém também o passado. Então, são memórias que ele vai acionar o tempo todo. E tal. Então, como que surgiu isso, ao fim e ao cabo, Paula? Da seguinte maneira, eu sou um contista, né? Gosto do conto, é o meu habitat, eu sinto que estou num elemento, é a minha água, o conto. Mas algumas histórias elas iam pedindo uma expansão maior, sabe, narrativa. Alguns personagens buscavam uma amplidão, tinham mais a dizer. Então eu busquei dar vozes a eles nesse projeto, porque eu estava escrevendo 2 livros ao mesmo tempo. Eu estava escrevendo Aquela Água Toda, que é um livro de contos,
e estava já com esse projeto do aos 7 aos 40. Então, justamente alguns personagens que são mais do universo infantil desse livro, Aquela Água Toda, eles começaram a vazar. Isso é como uma enchente, ultrapassar esse outro limite. E aí eu comecei a falar, não, esse personagem tem que entrar nesse outro livro. De tal forma que, na verdade, você está construindo um universo ficcional. Que ele aparece nos contos inicialmente, porque publiquei 10, 12 antologias de contos, mas ele continua no romance. De alguma maneira, ele recupera alguns personagens, ou, enfim, tipos, né, de humanos que já haviam aparecido na minha obra. E esse embaralhamento dos 7 e dos 40 acontece também na forma, né, que é uma coisa ousada e surpreendente. Como que você estruturou, fez a edição dessas páginas? Por que esse formato tão inédito nos livros? Vamos lá. No livro? Muito boa pergunta. Bom, a ideia, né, então, inicial era assim, eu deveria ter, eu sentia que tinha que ter uma diferença entre o texto dos 7 e o texto dos 40. Então, o texto dos 7, como eu estava falando para vocês, é uma coisa mais episódica, você escreve sobre a sua infância um momento marcante, você não escreve sobre a sua infância para sempre, mas sim um momento, né, localizado, que você, de certa maneira, emoldura. Então, eu falei, esse personagem, esses textos, esses capítulos, esses quadros, que são, na verdade, não são nem capítulos, são quadros de sentimento que aparecem nesse menino e depois nesse homem, teria que ser narrado em primeira pessoa. E aí, e num bloco, né? Porque você captura o fato num bloco, né? Monta e ali está. E já nesse outro instante, na vida já mais madura, tal, eu achava que o texto tinha que sido escrito em terceira pessoa, porque a sua dimensão no mundo é dada pelo outro, não é mais por você. A história era um contínuo também, tudo ia acontecendo, né? Um desdobramento de um homem em crise, inclusive de casamento, inclusive de existencial, inclusive no trabalho. E também deveria ter uma outra diagramação. Então, a ideia é que foi uma diagramação mais poética, mais solta, com um espaço assim, arejado, né, para oxigenação e tal. E aí já tinha algumas vamos dizer, alguns indícios de como eu ia fazer a diferenciação, né? A hora que entrava o capítulo 7, a hora que entrava dos 40. Mas aí a gente tem uma editora excepcional, Kozak Naif, sobretudo nesse caso, né, do projeto na área de editoria de arte, sugeriu também então que a gente posicionasse os textos do 7 na parte de cima, né, do livro. E sempre no capítulo seguinte, o que seria os 40, a parte de baixo. Então, criando assim justamente uma configuração instigante, e depois isso vai aumentando e vai mudando, porque, né, o capítulo da infância vai ficando maior, depois ele vai diminuindo, porque, na verdade, é um tempo entrando em outro tempo. Tem o tempo da memória, que é do passado, e o tempo presente. Eu achei que essa diagramação, inclusive, tinha a ver também com o fato de você trabalhar com publicidade, não só um publicitário renomado, sim, já há muitos anos no mercado, como também professor de graduação, de pós-graduação, hoje mestrado. Como é que você concilia ou conciliava, que hoje agora está só trabalhando está dando aula, né? Como é que dá para conciliar o processo de criação literária com a criação da publicidade, que você está vendendo sabão em pó, e tu tem que ter um tempo separado, ou uma coisa te ajudou na outra? Sim, olha só. Claro, eu gosto, assim, né, por ter passado esse tempo todo na publicidade, embora seja um redator, trabalho sempre com um diretor de arte, ou seja, os elementos estéticos são muito importantes numa obra. E eu penso que o livro, a história tem que ser acolhida, né, a escrita de uma maneira, digamos, visual, o mais, digamos, em sintonia possível, né, para abraçar justamente esse texto, de tal forma que ela também o complemente. Então, nesse livro, foi sugerido então pela editora fazer, e, claro, eu adorei que tivesse feito e apoiei que se fizesse. Né? Eu acho que o livro tem que ter o projeto gráfico tem que buscar. De tal forma que eu tive um livro anterior, um livro de contos, que é um livro que chamava-se Dias Raros, que era um livro que só de textos que se passam um dia na vida das pessoas, supostamente um dia muito raro, aconteceu algo muito diferente para essas pessoas, mas, na verdade, é um dia comum, porque todo dia comum é um dia raro, é um dia que não vai voltar. Então,
nesse caso desse livro, as histórias eram muito, eu diria, muito viscerais, muito corpóreas, algumas até muito tristes, mas muito fortes assim. Então eu queria que o livro não tivesse capa, porque a capa é a roupa do livro, né? É algo que você reveste o livro. Eu acho, esse livro tem que ser a flor da pele, não pode ser, né? Então ele teria que começar assim, né? Ele teria que ir direto para cá, né? Começar desse jeito, assim, só ter as costuras, tal. Não foi feito na ocasião dessa maneira, também não foi feito pela Kozak. A Kozak depois eu sei que fez um livro assim com um autor mexicano, que o livro só tem a costura, tal, e vem dentro de um saco. São um livro chamado Flores. E, enfim, então eu acho que o livro precisa ser acolhido, né? Quer dizer, a história tem que ser acolhida também, de preferência visualmente. Isso tem a ver também com a cor verde? Então, a cor verde foi uma proposta. Eles me perguntaram se eu tinha algum livro verde. Na verdade, tive um chamado Aprendiz de Inventor, que na verdade é um romance infanto-juvenil. Então, de certa maneira, eu já fiz romances, né? 4, 5 romances, tal, mas eles não são dentro desse espectro mais pesado, né? Seria a literatura adulta. Então, tinha esse livro Aprendiz de Inventor, mas ele não era tão verde. Tinha lá um azul também. Então, o que você acha de um livro verde? Eu falei, eu acho ótimo, porque fazer, inclusive, as páginas do livro serem verde, né? Não apenas a capa, tal. Eu achei perfeito, por quê? Porque o livro ele traz essa história ao 7, que é você voltar para um passado, de certa maneira tentando reescrever sua história, né? Quando as suas novas vivências, elas ressignificam o seu passado. Cada vez que você caminha um pouco mais, você está andando, você revê, né, o teu tempo e com outras possibilidades. E daí eu achava que nesse momento do livro, né, mais no 7, há uma grande esperança, porque você está descobrindo as coisas, né, um tempo de poesia, tempo de descobrir o amor, descobrir as coisas que depois vão pautar a nossa vida toda. E lá adiante, depois desse Homem aos 40, tem um certo desencanto, né, com certos poderes que ele enfrenta no mundo. São casos de todos nós, diante da sua condição, da sua existência. Mas, no entanto, no último capítulo é um capítulo de esperançoso, da possibilidade de reencantamento. E então eu falei, não, então verde é perfeito, porque é a cor que eu gostaria que fosse. Além do que, tem todo um espectro dessa primeira parte, né, do interior. Do interior, natureza, da natureza, passarinhos. Exatamente, dos canaviais, dos cafezais, enfim, a região de onde de fato eu vim, e que eram muito comuns. Eu respirava aquelas árvores como se fosse o meu mundo, né? Eu me sentia integrante da natureza. Eu acho que eu gosto de fazer uma literatura no qual a gente se sinta integrante a essa natureza, a gente se sinta fora, né? Tem uma pergunta ali. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Paula. Boa noite. Eu não sei se eu perdi, você já respondeu, mas eu vou perguntar. Quem é esse menino? Em quem você inspirou? E o que tem esse menino de você? Muito bem, muito obrigado. Acho que eu só respondeu o que eu tinha começado com você, que acho que eu não terminei a segunda parte. Você falou da publicidade. Então eu gosto que o livro tenha esse lado, não apenas como perfumaria, mas que o livro de fato, né, visualmente tenha também a força, procura resgatar a mesma força da palavra, esteja equiparado, tal. E eu penso que a publicidade me ajudou muito a ficcionalizar, porque a gente fazia o tempo todo, né, construir histórias, né, fazer comerciais de 30 segundos, pequenas histórias, colocar personagens em ação. Então, isso exige também do escritor, né, ou exigiu do redator a possibilidade e a competência para narrar. Então, acho que me ajudou, inclusive, a contar histórias muito rápidas, histórias fortes, que tivessem que ter, né, uma reação. E daí, agora, respondendo a pergunta dela, eu acho assim, a gente constrói personagens, eu não diria nem que constrói, porque os personagens estão construídos, a gente se baseia na vida, na nossa ou na dos outros. Então a gente captura esses traços e traz para a nossa história. Por vezes elas estão muito focadas na nossa própria, né, trajetória, mas elas não são nós, né, de certa maneira, porque tudo que está escrito é alguma coisa que não é mais nós, né. Então, claro, eu acho assim, para escrever alguma coisa que tivesse verossimilhança, que eu sentisse que era legítimo e que me fizesse navegar, de fato, dentro daquele texto, tinha que ter alguma coisa que eu conhecesse. A gente só pode escrever sobre aquilo que nos pertence, não sobre aquilo que a gente não sabe. Então, aquilo que eu vivi é aquilo que eu mais
tinha de sólido. Então, fui buscar um pouco naquelas reminiscências, assim, naquele espaço geográfico, a composição desse personagem, né, aos 7 anos. E óbvio, a gente sempre tem um pouco da gente ali e um pouco de outras pessoas, de outros meninos, tal. Há mais ou menos uma semana, 2, né, a gente teve uma entrevista aberta na FENAC, também com jornalismo, tal. E o jornalista foi até a minha cidade, sem eu saber, e entrevistou pessoas que eu conhecia, tal, que foram amigos de infância, tal. E ele encontrou um rapaz, né, quer dizer, um senhor hoje, como eu, né, de 50 anos, mas que teria sido e que, de fato, foi meu melhor amigo durante alguns anos, né, quando você é muito pequeno, tal, depois muda, ele vai para a universidade, tal, e você passa a ter poucos, mas alguns amigos, e aqueles você também nunca esquece. Então, ele conversou com ele depois fez uma pergunta remota para mim e tal. E eu estou te dizendo isso por quê? Porque aí ele perguntou, esse personagem é o Bolão, porque na história tem um personagem, um menino muito forte, amigo desse personagem, né, que é, de certa maneira, o protagonista, aos 7 anos, e ele é um personagem muito forte, um amigo muito... Ele fala assim, na verdade, ele é esse amigo, com mais outros 2, 3, traços de outros 2, 3, que aí sim estavam mais perfeitos para compor, né? Então, você tira um pouco de cada ponto, assim, como você monta um vaso de flores, você nunca coloca só de uma flor, se você quer buscar variedade, né? Se você quer dar a oportunidade de mostrar a pluralidade humana ali, digamos, fechada num único ser. Então, aí veio daí, por exemplo, né? Então, de certa maneira, esse personagem tem muito de mim, de outros, e de outras coisas que a gente vai descobrindo, né? De outras crianças, até do meu filho, que foi criança, agora não é mais. E eu acho que a literatura ela tem esse poder, quando a gente consegue, né, mobilizar, de evocar uma experiência que é capaz de fazer o outro também se sensibilizar. Você, de certa maneira, constrói uma história, vamos dizer, você embute uma emoção, você faz com que aquilo que você sentiu consiga estar ali permeado pelas palavras. E isso, quando é lido, um leitor de uma certa sensibilidade, às vezes no mesmo repertório e tal, ele consegue capturar. Ou seja, ele fala, aqui tem vida. Eu sinto. E é curioso porque, muitas vezes, como eu escrevi também outros livros que têm personagens infantis ou personagens jovens e tal, às vezes eu recebo e-mails, recebo mensagens no Facebook, cartas ainda, né, de correio e tal, pessoas dizendo, mas você escreveu a minha história, você... também assim foi comigo, minha infância também foi assim, só que não era numa cidade desse jeito, sabe, era uma cidade que tinha uma fábrica, ou não passava o trem, mas passavam carroças, quer dizer, de certa maneira se reconhecem, porque na verdade devo ter conseguido partilhar, né, fazer essa tessitura com as palavras de tal forma que pudesse fazer elevar essa voz dessa emoção. Eu acho que a literatura, para mim, ela tem que ser comovida, ela tem que fazer você sentir alguma coisa. Se você lê alguma coisa e aquilo nada te traz, é uma literatura em vão. E eu acho que ela tem que te trazer, ela tem que mexer com os seus conteúdos, né? Ela tem que nem se for um desprezo, né? Quer dizer, isso aí não é para mim, ou isso eu não gosto, disso eu não gosto. E é por isso que existe sensibilidades das mais variadas, pessoas que podem ler meu livro e se apaixonar e outras não gostar, odiar. Então é isso que eu acho que é mais importante a gente entender, procurar entender de certa maneira a natureza humana e a gente saber que o que a gente tem que dizer nem sempre vai afetar todo mundo. A gente tem que ser humilde para saber, né? Vamos fazer uma continha aritmética. Aí o livro começa com o 7, depois tem o 40. A diferença de 40 para 7 é 33. Aí eu vou somar 33 com 40, vai dar 73. O senhor acabou de dizer que o senhor tem 50. Então, vou imaginar, o senhor seria capaz de escrever agora, se colocando com 73 anos de idade e olhando para trás, o senhor falou aí, tem a cor verde das páginas, que mostra alguma coisa de esperançoso. Então, o senhor imagina, com 73 anos, e o senhor pensa hoje, se o senhor conseguiria, ou como o senhor conseguiria dar esse salto para 73, olhando as esperanças que o senhor cuidou dela aí com 40. Como é que o senhor vê isso? Olha, é uma pergunta que eu não saberia te responder, porque
Eu acho que a percepção que a gente tem lá na frente certamente é diferente do que a gente tem agora, né? Agora, eu penso também que o texto que a gente está escrevendo, ele é resultado de tudo aquilo que a gente já escreveu. E quando a gente se apresenta diante do outro, como você diante de mim, eu aqui diante de vocês, enfim, a gente se apresenta com todos os anos que a gente tem, com todos os momentos que a gente viveu, se a gente está plenamente nesse espaço, né? Se a gente está, de fato, entregue a essa experiência. Então, assim, eu espero continuar construindo um texto talvez muito melhor, talvez um texto até mais bonito, talvez um texto ainda mais esperançoso, ainda mais compreensivo, né, da realidade humana, porque a minha literatura é uma literatura das coisas menores. Eu não falo de coisas grandes. Não acontece grandes coisas nos meus textos. Só acontece as pessoas estarem frente a frente. Relacionamentos. Que não sei, pode ser que para mim que seja o mais importante. Mas são coisas pequenas, são a partilha de um café da manhã, é um olhar, é uma palavra, é um comentário sobre o seu dia, é um passeio de mãos dadas, uma coisa pequena que às vezes a gente não se dá conta, mas elas existem. Às vezes a gente quer dizer coisa para as pessoas e a gente não consegue dizer, porque as palavras são muito rarefeitas, às vezes elas não estão prontas, né? Elas são incapazes de dizer aquilo que a gente consegue, que a gente buscaria dizer, mas existem outras linguagens que as complementam. Os próprios não ditos, os nossos gestos, né, os nossos movimentos, tudo isso diz para nós outras coisas. Então, eu penso que eu imagino que lá na frente eu gostaria de estar escrevendo muitas outras coisas e gostaria de estar reescrevendo, né, também o meu texto como homem, como um ser que está aqui. Gostaria de estar lá na frente muito mais esperançoso, né, sabendo que eu fui construindo um texto, que esse texto foi capaz de entrar em interação com outras pessoas e, sobretudo, foi capaz de ter compaixão, que eu acho o sentimento mais pleno, mais bonito. Quem sabe, né? Eu chegue lá, né? Já estou muito grato por ter chegado aos 50. Eu vi uma época no interior lá, né? Que me faz lembrar um pouco esses 7 aos 40, que quando eu tinha talvez os 7 por aí, a gente dizia: olha, quando você tiver 40, será o ano 2000 e vai acabar o mundo. E a gente lá no interior ficava: puta, será então eu vou morrer novo, tal, não sei o quê, né? Teve lá o bug do milênio, né, no ano 2000, tal, mas não aconteceu nada, né? Estamos aqui andando, né? Enfim, a expectativa é sempre que a gente possa fazer essa expectativa em cada dia de hoje, né? Que sempre é possível a gente fazer um dia melhor, né? Como é que você lida com essa coisa de revisitar o passado para amadurecer? O jornalista, por exemplo, precisa de um distanciamento. No caso do escritor, é um processo dolorido? Para você é dolorido? Eu acho assim que a literatura ela é feita do seu diálogo com o presente e seu diálogo com o passado. Então, invenção e memória. É claro que tem a ficção científica também, que é um exercício do presente de interpretar o futuro, mas o teu pé é no presente, né? Você não está adiante. Então, eu vejo assim com muita naturalidade, porque eu penso que o passado você ler o seu passado te ensina a você poder reescrever a sua vida. Nesse livro, né, curioso que até a própria capa depois vocês vão ver aí, é um automóvel daqueles antigão, né, e tal, né? Então tem um personagem aqui que aparece que é um homem, né, mais velho, e depois no final do livro também faz parte da mesma foto, é um menino que está aqui atrás. Então, mas é um automóvel, tal. E tem uma parte desse livro que esse menino aos 7 anos ele tem uma paixão lá por uma prima, e a prima vai embora e obviamente mora em outra cidade, e ele começa a se dedicar ao salto em altura, né, que é um esporte e tal, e aí ele vai aprendendo a saltar, e ele vai a um campeonato porque ele salta bastante e tal, e tem um momento mágico, porque ele fica para o final com outro menino, e o outro menino pula de um jeito que não existia até então, que de fato fiz a pesquisa, aconteceu nos anos 70, né, na Olimpíada do México, que até hoje você faz o salto de altura dessa maneira, você vem e pula de costas, e não de frente, porque até então se pulava de frente, assim, meio tesoura, né? Então, até hoje, os saltos mais altos que são dados de costa. Você tem que olhar para trás, e não para frente. E aí esse personagem está vivendo isso também, e aí eu faço um arco reflexo no futuro, quando ele está vivendo os 40, há uma separação com ele, coisa e tal, e ele está dentro de um automóvel, né, num carro, numa cidade grande, obviamente.
e ele olha o retrovisor, né? E olha, por que um carro tem um retrovisor? Você está indo para frente. Você tem que ter um retrovisor para quê? Para olhar para trás, para olhar aquilo que você já passou, para você ver se aquilo que você passou depressa. Se você pode ainda olhar, aquilo pode ter remanência no teu futuro. Então, assim, o passado permanece no nosso presente. Então, essa é uma coisa que assim, nenhum escritor deixa de visitar o seu passado, ou o passado da sua comunidade, da sua sociedade, do seu tempo, do seu país, porque ele é passado. O passado está mais vivo do que a gente pode imaginar. E, muitas vezes, algo que aconteceu em um determinado instante da nossa vida, lá atrás, pode parecer uma coisa, sei lá, foi uma coisa comum, ou uma coisa que você não entendeu direito o que era. E depois você ter vivido mais 20, 30, 40 anos, você fala, não, mas aquilo que aconteceu foi uma epifania, aquilo que aconteceu foi uma revelação, aquilo que aconteceu foi uma perda que eu não percebi. Ou seja, a sua vida, as novas experiências, as novas vivências, elas ressignificam o seu passado. Elas digamos, dão orientação, te fazem a encontrar, por vezes, um entendimento que, naquele então, você não tinha repertório para entender. Então, o passado sempre estará conosco. Para algumas pessoas, o passado pesa. Né? Mas é possível de também tirar as cruzes das costas e fazer essa cruz transformar em asas. Por que não? É possível também se metabolizar o seu passado. Se coisas não deram certo, se coisas te doeram, né? Se perdas se acumularam, você está vivo. E você precisa seguir. Que tem aquele poema maravilhoso do Drummond, né? O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. E aí vai, né? Aquele poema que sempre as coisas já passaram, mas você persiste, você é da vida seguir. É menos uma pergunta e mais uma experiência de empatia, alteridade que eu tive com o livro seu, que eu queria contar. Eu tinha, na verdade, o hábito de ler enquanto caminhava, assim, em caminhos que eram conhecidos. Então, eu estava na Paulista, lendo aquela água toda, quando num conto o menino morre atropelado, porque estava lendo e andando. Assim. E é isso, ficou uma lição. Então, mas é uma sincronicidade. Ainda bem que isso aconteceu com você, né? Você estava no metrô, né? O metrô ainda... Não, eu não estava no metrô, eu estava na Avenida Paulista mesmo. Paulista, tá. Porque... Até parou de andar na hora, né? Parei e assim, nunca mais perdi o hábito, porque ficou marcado. É muito assim. triste, né? Uma experiência, eu fico muito grato. Bom, essa é uma coisa que esse conto é o conto que chama O Mundo Justo, né? Daquela água toda. É um conto muito, muito triste, mas é um conto que eu queria escrever muito, queria muito escrever e talvez tenha que ter vivido muito para poder escrevê-lo. Algumas histórias estão na gente há bastante tempo e a gente não tem ainda, não tem estofo ainda, não tem a experiência que precisa para fazê-la, né? Como, por exemplo, né, o próprio Manuel Bandeira, com o programa, né, o Vamos Embora para Passágada, né, que ficou anos na cabeça dele, só esse primeiro verso, ele não sabia como continuar, até que uma hora aquilo vem e desce tudo, porque já estava pronto. Né, então, é preciso ter a jarra certa para a água, né, tomar sua forma. Né. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta sobre o livro, mas eu ainda não li. Qual o seu nome? Marília. Então, vai ter que ficar para um segundo momento. Você falou que, desde quando a gente nasce, a gente é escritura. Né? A gente está se escrevendo e se inscrevendo, né, no mundo. E eu queria te perguntar, porque você, além de se inscrever e de se escrever, você escreve, efetivamente. Né? Então, eu queria te perguntar se, quando você escreve, você, de alguma forma, se passa a limpo e se teve alguma obra sua que te mudou como pessoa. Marília, pergunta difícil, hein? Essas ex-alunas aí, depois põe o mestre na... Né? Muito bonita a sua pergunta, muito obrigado também por ela. Eu acho que a gente vive talvez melhor se a gente descobre para que a gente está aqui. E nem sempre é muito fácil a gente descobrir, né? E a gente vai fazendo outras coisas e também vai se virando e vai dando certo. E quando vai ver, a gente já viveu e já acabou. Mas, desde pequeno, eu ouvia histórias que se contavam ali no interior. Né? Meu pai contava muitas histórias. Minha mãe, os vizinhos ali, cidades pequenas, não tinha muito o que fazer, tinha que contar histórias. E a gente também via, numa cidade pequena, qualquer coisa que acontece é muito forte, é muito grande. Então, aquilo gera, né, todo um ecoar dentro da alma da gente.
E eu vi aquilo e eu queria contar também. Eu queria contar as coisas que eu via, que não sabia, né, ainda, né, contar, não tinha experiência nem nada. Mas à medida que esse texto também foi se arvorando, como pessoa, eu comecei a perceber que eu queria contar. Mas para contar eu precisava ter experiência também, eu precisava me entregar ao mundo. E por isso saí daquela pequena cidade, vim para cá. E eu acho que a gente tem que continuar procurando experiências em qualquer momento, inclusive no mínimo cotidiano. E aí é o seguinte, quando a gente escreve, a gente se passa limpo, sim, porque, como eu estava dizendo para você, a gente olha o nosso passado, a gente se recompõe, a gente se reorienta. E alguns livros, quando a gente acaba de escrever, a gente sente que eles são maiores que nós, que a gente é pequeno por ter conseguido escrever. Esse livro especificamente tem, quando eu estava até contando esse episódio para vocês desse menino que pula, né, de salto em altura, ele pula de costa, ao momento que ele está no final dessa competição, daí ele fala assim que todo começo é maior que a gente. É por isso que ele é começo. Ele é maior que a gente. Então, conforme a gente vai andando, vai avançando, vai progredindo, a gente vai vencendo esse começo. A gente vai se ampliando. Mas a gente sempre volta a esse começo. Não tem como voltar às nossas raízes. E eu acho que os melhores livros que eu escrevi, aqueles que mais me tocaram, foram esses que eu voltei para as minhas raízes, que são ali as nascentes que me trouxeram. Eu não posso dar o fruto que uma árvore não dá. Se aquela árvore dá aquele fruto sou eu. Não é? Então, assim, não se encontra laranjas em videiras. E eu penso que isso tem tudo a ver também com a arte literária, ou com o ambiente artístico como um todo, né? Eu estava dizendo isso outro dia, quer dizer, você pega o Guimarães Rosa, a obra do Guimarães Rosa, ela só se alavanca quando ele descobre do sertão mineiro, que é o lugar dele. Porque os primeiros contos iniciais dele, que ele escreve sobre histórias, vamos dizer, com um viés muito inglês, muito americanizado, não são ele ainda. Ele não tinha se encontrado. Mas quando ele vê que a nascente dele, né, quer dizer, que vai para a Alemanha, vai lá como diplomata tal, e revê que ele só vai conseguir tirar riquezas daquele lugar que ele conhece, que lhe pertence de alguma forma, que lhe molhou desde o início, que lhe batizou, que ele vai escrever sobre o sertão mineiro, que vai construir essa obra fantástica. E também é assim como você fala, por exemplo, de Itabira, né, de Carlos Drummond de Andrade, quer dizer, a poesia do Carlos Drummond de Andrade tem Minas ali em todos os poros. O mesmo Manuel Bandeira, o mesmo Clarice Lispector, assim. Então, o que acontece? Eu escrevi durante muito tempo algumas histórias que elas, né, transitavam por alguns universos que eram meus, que eram de todo mundo, né, mas não era o meu propriamente, o único e o singular. E eu acho que minha obra só se ampliou e começou a ganhar uma força quando eu entendi que eu era aquele sujeito e que aquele era o meu texto a fazer aqui. E que o que eu precisava era refinar esse texto e não procurar em outros lugares. E é assim que a gente encontra. Por exemplo, você vai ler a Herta Miller, você vai ler o Raymond Carver, você vai ler um escritor francês como Proust, voltando para o seu tempo, para o seu instante, para o seu momento, para o seu lugar de nascedouro, que ele vai tirar para sempre, né, digamos, a força para poder a sua obra se alavancar. Claro que as experiências do cotidiano, do dia a dia, ele também vai incorporar, mas elas são sempre secundárias, elas são sempre menores do que o nosso próprio início. Nosso início é só nosso. E nosso percurso também, né? Porque a vida, ao fim, é uma trajetória aos trechinhos. Sempre de um sol a um sol, ou de uma lua a outra lua, sempre pequenininha. E quando a gente vai ver, já se passaram tantos anos, e a gente já aprendeu coisas, a gente já tem um texto enorme, às vezes não muito bem feito, mas tem um texto. E a gente é o nosso texto. Quando a gente pega um personagem como esse aos 7, como qualquer um de nós aos 7 anos aprende a ler, a gente descobre um mundo incrível. O mundo da leitura é um mundo infinito. Você fala, eu posso entrar, né, para quem gosta, né, de leitura, uma biblioteca é um santuário, é uma ilha do tesouro. Você tem, a cada momento você pode abrir aquilo e reler, e ler, e voltar a ler mais adiante, porque ela já vai ter, né, outra coisa, já com a própria, né, a ampliação de vida.
Então, eu acho que quando se descobre a leitura, é um momento mágico. Só que daí para frente, né, os jovens vão descobrindo outras coisas. Vão descobrindo a ler outras coisas, que não apenas os livros. Vão descobrindo a ler pessoas, a ler estados de espírito, a ler espaços, a ler movimentos, a ler games, a ler música, a ler países, a ler notícias, a ler outras coisas. E elas acabam se separando um pouco desse momento inicial, né, desse instante de iniciação fantástica da leitura. E o que acontece? A gente vai perdendo esse leitor, porque ele também passa a consumir outras narrativas. Eu sou um professor universitário, então, por exemplo, eu escrevo livro para criança, para jovem, então, às vezes, eu vou em escola, eu vejo as crianças, quando elas começam a ler, elas ficam fascinadas. Mas aí, quando chego na universidade, para pegar um aluno meu de 20, 21, 22 anos, para pedir para ele, se dá para ler 5 livros na minha disciplina nesse semestre, ele fala, não, eu leio 1 livro por ano. Se eu dou 5, o cara quer me matar. Entendeu? Mas, assim, eu acho que teria que ler, porque sempre você vai encontrar. Agora, uma coisa que eu penso é assim, não é que o que a gente pode fazer para... O jovem tem que também ter acesso a livros que o encantam. Você pode gostar de um tipo de literatura que outros não gostam, mas tem espaço para ela. O bonito é que você tem um quadro, né, plural, feito pelas obras, né, pelas letras, pelos escritores. Então, por exemplo, o tipo de literatura que eu faço, até agora, meu filho ele gostou de algumas coisas, mas ele gosta de um outro tipo de literatura. Gosta de detetive, gosta de textos de ação, tal. Então, são outros livros que ele compra, que ele gosta de ler. Se eu tivesse feito ele ler sempre as coisas que eu gosto, ele talvez nem quisesse mais ler. Então, eu acho assim, você deixar para que o outro escolha aquilo que ele quer, também é bom, desde que você também esteja ali para orientar, porque às vezes você pega uma coisa muito forte e não é para aquele jovem aquela hora. Mas também eu acho o seguinte, que os jovens estão aí para o mundo, e, assim como as crianças não são seres só informação, elas também têm todos os sentimentos que nós temos, elas têm raiva, elas são maldosas, elas são boas, elas são queridas, elas são amorosas, mas elas são violentas, tem tudo. Então, né, eu acho que uma coisa importante é você abrir essa possibilidade do sujeito fazer a sua escolha. Estar do lado dele também para ele poder escolher no meio desse universo tão grande aí de possibilidades, que isso também gera muito estresse, gera descrédito, gera, né, todo tipo de... até depressão. Você tem tanta coisa para escolher e não sabe o que escolher e escolhe errado. Isso em relação também até a pessoas, né, que a gente, às vezes, escolhe para seguir com a gente. Né? Há poucos dias nós tivemos com uma das maiores poetas brasileiras, Adélia Prado, a mineira Adélia Prado, lá no Festival Literário de Araxá, e ela disse que é muito contra a ideia das escolas de colocar o livro como obrigação e depois o aluno ter que fazer prova. Ela acha que o livro tinha que passar assim, num carrinho, na bandeja, e pega quem quiser, e troca semana que vem, pega outro. Tinha que ser uma coisa oferecida sem que a criança tivesse alguma obrigação. O que você acha? As escolas estão ensinando literatura de uma forma correta? Qual que deveria ser uma forma ideal, na sua opinião? Então, eu não transito tanto ainda por esse mundo assim no dia a dia. Eu vou falar em escolas com crianças que às vezes fizeram trabalho a partir de um livro meu, ou vou para conversar, para dar uma oficina literária, falar sobre conto. Às vezes a gente vai para ser entrevistado, eles fizeram algum desenho, algum trabalho de artes plásticas, alguma redação, alguma carta, alguma coisa a partir, né, de uma história. A gente vai. Então, assim, no cotidiano, eu sou professor universitário, eu não sei como que se dá assim nas escolas. Agora, eu também sou favorável a que você deixe o aluno escolher. O que aconteceu comigo na minha cidade, lá, né, em Cravinhos? A minha professora de português, a quem sou muito grato, ela dizia o seguinte: esse mês todo mundo tem que ler um livro, então vocês vão na biblioteca escolher um livro. Então, um aluno ia lá, chegava lá com Dom Quixote, né, um livro de 500 páginas. Ela falava, tudo bem, mas acho que... Mas todos os outros, ela falava, esse pode, não, esse não pode por causa disso, mas pode tocar, se você quer ler, esse pode ler. Então, isso foi importante também para o meu caminho, né? Que eu falava assim, eu posso ler, se isso aqui eu não gostar, eu deixo de lado, vou lá e procuro outra coisa que toca mais a mim. Eu acho que isso tem que ser em relação a tudo. Certas músicas não tocam a gente.
Então, por que a gente é obrigado a ouvi-las? Vamos procurar outras coisas, né? De qualquer maneira, talvez o que as escolas precisam fazer é a educação dos 5 sentidos, e não só as escolas, os pais também, porque os pais deixam a cargo da escola fazer o milagre, né, de montar os filhos como cidadãos, coisa e tal, quando não é. O dia a dia também, né, entre pais e filhos precisa ser, né, investido e tal. E então que se possibilite essas oportunidades do sujeito escolher aquilo que ele gosta também. Não dizer, esse semestre nós vamos ler tal coisa. Eu aprendi isso quando eu estava dizendo aqui, e Marília foi minha aluna lá na USP. Eu dou 5 livros para as pessoas lerem. Aí, se não quer ler, então é o seguinte, então você vai ler 1, ou vai ler 3, mas tem que escolher daquele grupo. Pelo menos eu dou uma possibilidade de você escolher, né? E então eu acho que assim, nós temos questões, né, escolares que são bastante divulgadas, educadores, quem entende bastante disso sabe que... Mas assim, é legal quando eu vou numa escola que não leram só o meu, que leram 2 ou 3 livros ali. Então a gente pode conversar, né, porque aí eles fazem relação da sua história com a do outro, às vezes de um ilustrador, tal. Então acho que é o que é legal. Acho que a mistura que traz, né? Não existe nada puro, tudo está contaminado num bom sentido, em que há uma miscigenação de cultura, uma miscigenação de sensibilidades, miscigenação de formatos, sobretudo hoje, né? Que você pode fazer um romance desse tipo, que é um romance mobile, que as pessoas vão ler e vão curtir, vão gostar, mas não, o romance tem que ser aquele negócio careta, tal, romanção, tal. Óbvio que eu também fui estudar, né, alguns outros pontos de partida. Por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, que é A Festa, do Ivan Ângelo, que é praticamente um conjunto de contos, né, histórias independentes, mas, no final, a última história são todas essas pessoas juntas, 20 anos depois, numa festa. Então, é bastante incrível. Por exemplo, o próprio Vidas Secas é um livro que, para mim, me pautou aos 7 aos 40. Eu queria te perguntar, que autores mais te influenciaram quando criança e hoje... que te influencia. Sim. Então, nesse caso específico, só para terminar aqui, por exemplo, o Graciliano Ramos, todo mundo conhece Vidas Secas, que é um romance, mas Vidas Secas é um livro de contos também. Os textos são capítulos bastante independentes, falta, inclusive, sutura entre capítulos, mas eles são quadros, era assim que ele construiu, né? Então, o Cachorro-Baleia, o Fabiano, o Menino Menor, o Menino Maior, assim, a Vitória. E tanto que vocês vão ver lá na biblioteca que tem lá na USP agora, né, que era do Mindlin, que tem os originais do Vidas Secas, está escrito, o livro se chamava O Mundo Coberto de Penas, que é um dos capítulos do livro. Então, quando ele risca aquilo, em geral, você dá o nome no livro de contos de um dos contos, né? Não é norma, mas muitos livros são assim. Ele risca essa primeira página, escrito esse título, e coloca Vidas Secas, que não é nome de nenhum dos capítulos, mas sim de todo o composto, né, de uma família de retirantes, coisa e tal. Então, ainda que seja um romance, ele também é um livro de contos. Então, esse meu livro, quando eu fui construindo, eu falei, eu quero... Só que ele é apenas uma rosácea, né? Só sempre aqueles personagens. Aqui são um personagem com outros em 2 momentos da vida. Então, são 2 rosáceas, né? Então, Graciliano foi uma grande inspiração, né? Desde o começo, com a literatura concisa, precisa, um trabalho de ficção forte. E Carlos Drummond sempre foi... Eu gosto muito de poesia, embora seja um prosador, né? Eu gosto muito de poesia, falei aqui do Manuel Bandeira, falei do Drummond, Adélia Prado, estava te dizendo um pouco antes que eu uso alguns poemas dela, inclusive nas minhas apostilas de publicidade e propaganda, porque eu sou professor de publicidade e propaganda, não de letras. E, no entanto, eu, claro, coloco literatura para que seja lida ali, que seja matriz, né, para os estudos nossos ali de comunicação. E uma série de outros autores. Claro, Machado eu fui ler lá na frente, adorei. Mas eu lia de tudo, né, quando era mais jovem. Eu lia até meio caoticamente, né? Eu queria descobrir o que tinha aqui. E aí aquela coisa fantástica da literatura, que você pega um autor, gosta, você fica procurando os outros livros do cara. E aí você fica feliz quando tem muitos, né? Quando são poucos, você fica meio triste. Aí você vai indo, e eles vão te levando a outro, criando um encadeamento, criando uma rede, uma tapeçaria de maravilhas, né? Fictícias, ficcionais, literárias, enfim, que é muito bonito. Isso me alimenta muito, né? Agora, outros autores apareceram também, americanos, e teve um tempo também que a gente lia, na minha época de formação na universidade, a gente lia muito literatura latino-americana, aquele boom, né, da literatura latino-americana, com Cortázar, com Borges, com o Garcia Marques, com Juan Rulfo, com
é um conjunto, né, de praticamente, né, todos eles, mesmo um pouco mais para frente, já o Vargas Llosa, alguns outros também, e era fantástico, a gente descobria coisas incríveis ali, né, era um outro mundo, né. Lia também o realismo mágico que se fazia no Brasil com J.J. Veiga, se fazia com Murilo Rubião, são autores também incríveis que a gente, né, tinha aqui, que deixaram obras importantíssimas. E eu li muitos contos também, né? Eu gostava muito de história curta e eu gostava também de contar. Então, assim, queria contar. E talvez tenha escrito menos romance, porque o romance, queira ou não queira, é uma história mais ampla, né? Mas que você fica mais tempo sobre ela, mas é só aquela história. Ela pode ir mais profundamente, ser mais densa, mas é só uma história. E quando a gente conta contos, histórias curtas, né? Histórias mais breves, você tem chance de contar sempre histórias novas, sempre de tocar de outra maneira, né, o seu leitor. Como é que você analisa o momento da literatura brasileira hoje? Lembrando aí dessa concorrência grande com a internet, com a televisão. A juventude está lendo muito, já se comprovou isso, mas como é que está a qualidade da literatura brasileira? Olha, Paula, tem se feito muita literatura, né, ultimamente, né? E, por exemplo, para o escritor, existe assim, entre aspas, uma espécie de profissionalização. Você tem eventos para ir, você tem feiras literárias, você tem bate-papos, você tem entrevistas, tem lançamento de livros. E você tem um espaço que o escritor ocupava, muito pequeno, que hoje se ampliou. Alguns escritores são considerados até pop, né? Os escritores passam, colocam, né, tapete vermelho, tal. Você parece ator da Globo, tal. Você sente, né? Nossa, você é um escritor, ficam te pegando, achando que você é de verdade. Se você não é um mito, tal, é muito legal, porque você tem contato com as pessoas no seu cotidiano, tal. Só que é o seguinte, então, isso ajudou um pouco desse universo, né, para movimentar a literatura. Agora, a literatura ela é feita de um conjunto de obras, de autores que estão o tempo todo fazendo, que tem na literatura não apenas um projeto profissional, mas um projeto de vida. Passam anos fazendo, então precisam do seu público, precisam de editoras, precisam do intermediário. Né, precisam ser reconhecidos como autores que estão ali fazendo. E isso tudo exige um fortalecimento do complexo literário, né, da crítica, do jornalismo, da academia, das editoras, dos próprios escritores, do público leitor. Então, isso é uma coisa que demora, né, para ela ir se consubstanciando, ganhar força. Mas, assim, você vê muita gente produzindo. Eu não sei também tanta qualidade, porque não dá para ler tudo que aparece. Mas tem muita gente que me pede para ler coisas. Que, aliás, essa é a grande solidão do escritor ou do aspirante à escritura. Quer dizer, o cara, ninguém lê. Quem me lê? Ninguém lê. Isso, você só lê, você só vai adiante se você é lido por outro. O outro te dá um feedback, o outro te orienta, te ilumina. Tem que caminhar mais. Né? Então, se faz muita coisa em blogs, faz muita coisa em revistas virtuais, se publica muita antologia, há uma disseminação, uma dispersão. Também há muitos prêmios literários com um valor, até inclusive financeiro, muito alto, que no passado não existia. Hoje há prêmios de R$200 mil para um livro, né? 150, 100, 180, 50, 30. Então, há coisas muito interessantes, tal, que os escritores não tinham no passado. E hoje o escritor vive não apenas da sua obra literária, dos seus direitos autorais, mas sim, que isso muito poucos vivem, mas conseguem, mas sim desse conjunto, né, de fazer literário, de poder, né, de tudo que ele faz, hoje ter uma remuneração para ele, que é o tempo dele que ele está se dedicando ali e tal. E, agora, a qualidade, a literatura de um povo é uma coisa que demora para você ir descobrindo se ela está para frente ou não está. Se fala muito em crise da literatura, mas há tanta gente escrevendo, e há obras que não entram no mainstream, né? Nesse rio principal, visto por todos, que são maravilhosas. O Brasil tem gente fazendo literatura no Nordeste, algumas coisas que eu já vi no Sul, Centro-Oeste, aparecem gente nova fazendo uma literatura de força, tal, porque acredita na sua própria voz. Só que, ao mesmo tempo, você vai ser jurado num concurso, você vê que metade dos livros que aparecem ali é o sujeito que quer imitar o Bernardo Carvalho, quer imitar o João Baldo Ribeiro, quer imitar o Drummond, quer imitar a Clarice Lispector, quer imitar uns caras mais contemporâneos, Luiz Rufato, quer imitar o Carrascosa, quer imitar não sei quem. Quer dizer, num certo início, você copia um pouco o outro, né? Vai um pouco por imitação, mas você só vai para adiante a hora que você descobre o que você é. Você é aquele ser, não tem como você ser outra pessoa. A tua dimensão do mundo é aquele corpo, daquele tamanho, com aqueles olhos, com aquela força, com aquele passado, com aqueles seus danos todos, também com
com as suas maravilhas todas, aquilo que te dá, né, uma posição. Mais uma pergunta aqui no meio. Boa noite. Boa noite, professor Vinícius. Agora uma pergunta mesmo. É o atropelado. Ainda bem que você não foi. Mas fui salvo. Pô, foi salvo. Eu não li ainda aos 7 e aos 40, né, mas quando eu li a sinopse, uma resenha no rascunho, me lembrou muito um livro de um contemporâneo também, que é o Daniel Galera, que é aquele Mãos de Cavalo. Queria saber se você conhece o Galera, e provavelmente sim, e se teve contato com esse livro, assim, porque é um livro que eu gostei bastante, acho que é o mais bem-sucedido dele também. Ele alternava a história de um homem, assim, na infância e na vida adulta, e convergia no final, ele voltando lá da cidade grande para o lugar onde ele morava. Acho. Então, por acaso não li o livro. Eu conheço o Daniel Galera, a gente esteve junto até aí, há pouco tempo, numa mesa no Instituto Cultural Itaú, e também estivemos na Feira de Guadalajara, no México, ano passado, mas assim, eu não conheço esse livro específico dele. Aí não poderia te dizer. Mas assim, há muitas obras muito, né, que partem, né, tem um leitmotiv, inclusive, né, e que partem do mesmo ponto, tal, e são leituras, né, de mundo, né. Eu gostaria, boa dica também, tentar reler, tentar. O que você está em projeto nesse momento? Um outro romance? O que está sendo feito aqui para a gente? Então, depois que eu escrevi esse aos 7 e aos 40, que esse livro ele foi um projeto, né, que foi submetido àquele programa Petrobras Cultural, que é um programa que depois patrocina, quer dizer, apoia a sua obra, e aí depois você tem um tempo para escrever, publicar, aquela coisa toda. Então, quando eu estava escrevendo esse livro, praticamente eu terminei, mas ele demorou todo um tempo de revisão, tempo de trabalhar para a editora, essa coisa e tal. Então, depois desse livro, ele ficou praticamente, até a última linha que eu escrevi, até agora, a publicação dele, passaram mais de um ano e meio. Então, nesse período, eu escrevi um outro romance, curtinho e tal, e venho trabalhando, que, aliás, nós já acertamos com a COSAC, a gente vai publicar o ano que vem, e veio trabalhando ultimamente em uns contos, na verdade, em 2 livros de contos, assim, ao mesmo tempo, que fazem parte de projetos distintos, que eu gostei de voltar ao conto também. O romance ele é bastante visceral, te joga ali, você fica o tempo todo com os personagens aí atrás, e eles ficam te pirando, assim, eles não param. E quando você escreve um conto, você tem mais digamos, mais controle. Você apazigua um pouco aquele sujeito, aí escreve uma página, ele acalma, aí você vai indo. Agora, no romance, é o tempo todo que você está escrevendo, você fica muito tomado. Então, assim, quando eu faço o romance, eu tiro muitas tarefas da minha vida para poder fazer, enquanto que o conto eu consigo fazer assim mais, né? Vou levando ali assim, né? Na banho-maria. E em romance em geral também, às vezes eu escrevo diariamente, mas às vezes eu faço uma reclusão, assim, 1 ou 2 meses eu fico parado num lugar e fico dando um gás. Meu nome é Regina Agnelli, eu também fui redatora de publicidade, sou ainda, né? E eu sei que você, como redator de publicidade, sempre escreveu em qualquer trabalho, não dava para escapar, pensando em quem ia ler e ver seu comercial ou seu texto, né? Tinha exatamente aquele público dirigido. E você levou essa influência para o seu processo de literatura, pensando em quem vai ler, escrevendo para aquela pessoa, para aquele determinado target? Olha, muito obrigado também pela tua pergunta. E eu penso assim, tudo que você escreve, não seja só para propaganda, de alguma maneira você projeta aquele que vai te ler. É um sujeito que tem ele está num nível de experiência que você gostaria que ele tivesse para poder te ler. Por isso se diz que muitos escritores dizem que gostam de ler aquilo que eles escrevem. Eles escrevem porque eles gostariam de ler aquele tipo de coisa. Então eles se dedicam a caprichar, até conseguir, né, burilar um estilo e falar, pô, isso eu gosto de ler. Porque, obviamente, também todo escritor é o seu primeiro leitor. Mas eu acho que a gente pensa num sujeito que está lá do outro lado. A gente não sabe, não é um leitor ideal, um leitor médio, mas você é com alguém que você está dizendo, porque a literatura ela só se consolida com a alteridade. Quando você entrega para o outro e você faz para o outro. Você pode até fazer em algum instante que é para você, enfim, se repensar, para você se iluminar, para você se escrever também, se passar limpo, como a gente falou aqui. Mas
isso só tem sentido se você tem uma partilha com o outro. Então você precisa, né? E eu acho que assim uma das coisas mais importantes que a gente tem quando você escreve um livro é quando você recebe esses retornos de pessoas que te leram e conseguem capturar a tua emoção, a emoção que você conseguiu colocar naquela história. Assim também na publicidade. Se você criou um comercial que era engraçado, que era irreverente, que você sabia que ia fazer, que você riu ao fazer, que você curtiu, e você vê lá que ele foi para frente, fez sucesso, foi legal também, as pessoas falam dele, tocou crianças, assim, né, afetou pessoas, é o que te traz, né, um sentido sabe, de trabalho bem feito. Então tem assim um pouco. Agora, tem uma coisa que eu podia acrescentar para você, que foi o seguinte: eu nunca tinha escrito nada para criança nem para jovem. E essa minha literatura foi adulta desde o começo, sempre. Só que uma ocasião eu trabalhei numa agência que tinha muitos produtos infantis, que eram chicletes, eram chocolate, eram brinquedos para criança e tal. Aí tinha que fazer algumas coisas lá. Então eu fiquei próximo ao universo da criança. Eu não tinha filhos, eu mal era casado e não queria ter filhos naquele então, era muito jovem. Mas aquilo me ensinou a pensar, para a criança, né, que legal, vou pensar. Então, só que assim, você não faz para a tua criança, você faz para a criança que você é. Você se projeta, né, nas coisas que você viveu. E aí aprendi a criar aqueles comerciais, tal, brincar, aquelas crianças fazendo aquelas maluquices e tal. E depois, dali para frente, eu comecei a escrever os primeiros livros infantis. E também porque eu gosto para mudar um pouco de diapasão, né? Eu acho que a publicidade foi muito boa também na minha vida, porque eu não queria ficar sempre fazendo a mesma coisa. Então, você sabe, como redator, um dia você está vendendo prego, outro dia está vendendo um serviço bancário, outro dia está vendendo Coca-Cola, outro dia está vendendo uma bola de futebol, outro dia, né, está vendendo um leite, outro dia está vendendo, né, um outro produto, né, uma roupa, uma moda, enfim, um automóvel. E isso que me manteve fascinado, né? Que era justamente essa pluralidade. De repente, você descobrir coisas que você não descobria. Outro dia me aconteceu uma coisa incrível, porque eu coloco, quando às vezes estou na cidade andando de automóvel, né, por causa do trânsito, coloco lá em uma ou duas rádios que eu gosto de ouvir, mas eu estava muito, muito chateado, porque só tocava aquelas coisas. No fim, aquelas coisas que a gente quer ouvir, né? Mas se você deixa lá, porque você gosta, né? Daqui a pouco vai tocar uma música que eu gosto, tal. Mas tem que ouvir as outras que você não gosta também, né? Fica tudo monótono. Aí um dia, de repente, virei lá, um dial lá, caiu num lugar lá, e nossa, eu descobri o mundo. Eu falei, nossa, então o mundo não é tão chato assim como estava. Quer dizer, eu mesmo estava me limitando, quer dizer. Então é possível em qualquer instante da vida você se reencantar, justamente porque você descobre no uno o verso. Aquilo que é diverso está no nosso... É fantástico isso, não é? A gente vê que as pessoas são diferentes, as pessoas têm outra cara, que as pessoas são maiores, menores, elas riem, choram, elas fazem coisas. Quando você se aproxima muito de uma pessoa, você, no fundo, quer ler a história dela. Você procura ler a história dela. E eu diria o seguinte, quando você se interessa por ela, é porque você quer fazer parte da história dela, né? Você também quer, porque é fascinante o outro. O outro, o que você faz? O outro anda de bicicleta à noite em São Paulo. Não é legal? Você quer saber como é que é essa experiência, não é a sua. Então, você quer saber. Então, eu acho isso que é maravilhoso, né? E eu acho que isso a literatura dá um pouco para a gente, porque a gente vive várias vidas por meio de nossos personagens. Bacana, né, gente? Gente, muito obrigada. Eu queria agradecer hoje, principalmente, a Lígia, que nos acompanhou esse tempo todo e que agora vai sair do Sempre o Papo, ao mesmo tempo dar as boas-vindas à Luciana, agradecer aos meninos ali, ao Sesc, nosso parceiro, já há tanto tempo aqui em São Paulo, a presença de vocês e pedir uma salva de palmas para o Carrascosa. Muito obrigado.